Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Diário de Restauração. Estamos retomando as gravações gradualmente devido a problemas técnicos, problemas de saúde, mas o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos dado graça e assim nós vamos retomando a gravação do canal na medida em que o Senhor nos for conduzindo. Amém? Eu queria neste momento, antes de trazer esta palavra de meditação, eu queria pedir, se esse vídeo for bênção para você, que você compartilhe com outras pessoas, que você se inscreva no canal, acione o sino de notificações, para que cada vídeo que nós postarmos você seja notificado, e também que você compartilhe esse vídeo caso ele seja realmente bênção na tua vida. De repente tem outras pessoas passando pelo mesmo problema que você está passando, e você recebendo essa direção do Senhor nesta tarde, que você possa compartilhar esse vídeo, fazendo assim com que o canal cresça e o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? Deixa também o seu like, o seu joinha, conforme muitos queiram dizer, mas que você ajude este canal a crescer para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 6. O Senhor aqui, nessa parte do capítulo, ele fala sobre a oração, sobre os princípios que uma oração deve conter. Nós muitas das vezes pensamos que a oração do Pai Nosso é uma oração modelo no sentido de ser repetida em determinados momentos do culto ou da sua devocional diária. Mas existem princípios que a nossa oração pessoal deve conter, e é isso que Jesus está querendo nos ensinar nesse texto. Especificamente no versículo de número 6, você pode acompanhar comigo, que diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Em algumas traduções que eu particularmente gosto, diz que o Senhor recompensará publicamente. É isso que eu queria chamar a sua atenção. O nosso verdadeiro inimigo em meio a esse processo de restauração não é o marido, não é a esposa. Por mais que eles façam e falem coisas que nos machuquem, não são eles os nossos verdadeiros inimigos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas. A Bíblia nos ensina que o espírito, para estar legal na terra, ele precisa de um corpo. O corpo é que dá legalidade para que um espírito esteja na terra. Tanto o Espírito Santo de Deus, Criador de todas as coisas, ele precisa de um corpo para que ele possa manifestar o poder de Deus, assim como o inimigo precisa de um corpo para que ele difunda todas as suas maldades, todas as suas mazelas. E é por isso que o inimigo trouxe os vícios, porque o vício, tanto de bebida, quanto de drogas, quanto de adultério, compulsão sexual, qualquer tipo de vício, é uma porta aberta para que o espírito maligno entre, tome posse daquela pessoa e difunda tudo o que ele quer fazer de errado na vida de uma pessoa. E principalmente, agindo dessa maneira, ele afronta o nosso Deus. Porque nós, independente de quem quer que seja, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando o inimigo consegue, através de um vício, através de um pecado não confessado, tomar posse de um corpo, ele tem a legalidade para agir na terra. E é por isso que o texto diz que o mundo jaz no maligno. Porque há legalidades que os homens dão, conscientes ou inconscientes, que permitem que o diabo entre e cause todas essas mazelas que nós vemos. Aqui no texto de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, diz que a nossa guerra deve ser travada no nosso quarto. Quarto significa local de intimidade, local de comunhão, tanto de um casal quanto do homem, mulher com o nosso Deus. É no seu quarto que, fechando a porta, vai estar somente você e o Senhor. E ali deve ser o local em que você, assim como Ana, no livro de 1 Samuel, rasgou o seu coração diante de Deus, colocando a sua causa, aquilo que afligia o seu coração, a necessidade que ela tinha de ter um filho. E ela é bem clara que ela quer ter um filho homem. Até porque as mulheres eram muito valorizadas quando tinham filhos homens na época de Ana.
Então ela entrou não no seu quarto, ela entrou no templo. O templo, quando foi construído por Salomão, Salomão fez a oração dizendo: Senhor, quando esses homens e mulheres pecarem, mas eles se arrependerem e se voltarem aqui para o templo e orarem, e se arrependerem, estejam os teus ouvidos, estejam os teus olhos atentos à oração que se fizer neste lugar. Hoje o nosso templo é o nosso próprio corpo, mas também o nosso local de guerra, o nosso local de batalha não deve ser o boca a boca ou o tete a tete. O nosso local de guerra, o nosso local de batalha deve ser o nosso quarto, o nosso local de intimidade com Deus. E Deus diz e nos dá uma ordem, é imperativo quando o Senhor diz: e quando orardes. Ele espera, sinceramente, que nós tenhamos uma vida diária de oração. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Ali é só você e Deus. Não tem reservas, você não precisa usar palavras bonitas, palavras de um português muito clássico para poder falar com Deus. Deus, ele te entende, ele te compreende mesmo que você não abra a boca para nada, mas abrindo a boca, verbalizando o que você precisa, o que você quer, verbalizando a sua adoração a Deus. Isso gera intimidade, isso gera comunhão. Você com teu marido, com a tua esposa, eu creio que muitos aqui estão separados, mas quando estavam juntos, o que criava intimidade com vocês eram conversas diárias. E isso talvez tenha faltado para que houvesse a separação hoje. Diálogo, conversas. Então o nosso Deus espera que nós entremos no nosso quarto, fechemos a nossa porta, ou seja, não demos brecha para nenhum tipo de distração, para que nós possamos ter intimidade e comunhão com Ele. A comunhão significa você não ter reservas com aquela pessoa. Você não tem impedimentos de tratar de diversos assuntos com Ele, seja quais forem os assuntos. O nosso Deus, ele é especialista e ele espera que você abra a tua boca e diga o que você quer. Antes, o princípio da oração, modelo, como se chama, ele diz de princípios que devem conter a minha e a sua oração. E um deles, que eu chamo muito a atenção, é a adoração. Nós não podemos chegar diante de Deus pedindo e despejando tudo aquilo que nós queremos. Nós devemos adorar a Deus em primeiro lugar pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Que Ele pode fazer, todos nós sabemos, Deus é o Deus do impossível. Mas para que esse impossível seja realizado, se torne real na nossa vida, é preciso que nós o adoremos, nós o reconheçamos como Deus soberano que Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui quando no versículo 6 ele dá a ordem, mas tu quando orares, ou seja, há uma expectativa de Deus que constantemente você vai buscá-lo em oração. Quando orares, entra no teu quarto. A ordem foi dada, entra no teu quarto. Isso quer dizer que nós precisamos marcar um tempo e um espaço, um tempo e um horário para termos um encontro com Deus. Para que nós saiamos da rotina estressante do nosso dia a dia e nós nos aliviemos na presença de Deus. Ele diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Os dias são maus, diz a Bíblia. Nós passamos por vários problemas no trabalho, na escola, na igreja, onde quer que seja. Nós precisamos deste momento com o Criador de todas as coisas, para que nós possamos aliviar esse peso, esse fardo que nós carregamos durante o dia. Então, primeira coisa, o Senhor nos orienta a entrarmos no nosso quarto. Isso quer dizer que Ele quer um tempo particular com você. E a oração ela é tão maravilhosa que, a partir do momento em que você começa a orar, desenvolve essa vida de oração, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Nós vemos o exemplo de Paulo e Silas na prisão. Era meia-noite, eles amarrados, acorrentados, eles estavam orando. Pedro, quando foi preso, a igreja que ficava na casa de alguns discípulos, eles estavam em constante oração por Pedro. E qual foi o resultado? As cadeias se abriram, as portas se abriram, os grilhões foram desfeitos e Pedro foi livre. Tanto é que ele, quando chegou na casa, ele bateu, ninguém acreditou que era ele. A oração, essa vida de oração, traz à existência o que não existe. Ele abre portas onde não tem. E nesse processo que nós estamos passando de restauração, em busca da restauração da nossa família,
É primordial que nós dediquemos tempo em buscar ao Senhor, em saber o que o Senhor quer de mim e de você nesse exato momento. É buscando a direção de Deus que nós vamos galgando a escada da vitória. É buscando a Deus, buscando na fonte a direção certa, é que nós trilharemos caminhos precisos, caminhos de vitória. Tem muitos que têm a oração como a porta do desespero, o último escape. Só que Paulo, orientando Timóteo, ele diz no capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 1, antes de tudo, fazei oração. Fazei orações. São vários tipos de orações. E o Senhor espera que antes que nós tomemos qualquer decisão, que falemos qualquer coisa, que discutamos qualquer assunto, que nós antes o busquemos em oração. E o interessante é que quando ele nos ordena para entrarmos no quarto, fechar a porta para nós falarmos com o nosso Pai que está em secreto. E o nosso Pai que está em secreto, ele nos recompensará publicamente. Irmãos, ninguém deve ver o teu choro, ninguém deve ver a tua angústia, a tua tristeza, senão o nosso Deus. Porque o homem, por mais boa vontade que ele tenha, ele não consegue resolver os problemas do próprio homem. A Bíblia diz que quem consegue, quem tem a chave de toda e qualquer vitória, é o Senhor nosso Deus. Então, esteja você passando o processo que for, dentro do seu casamento, se já aconteceu ou não o divórcio, antes de qualquer decisão, busque o Senhor em oração. Dedique tempo a ouvir o que Deus tem para te dizer, porque muitos fazem da oração um descarrego. Chego ali, exponho para Deus tudo o que eu quero, mas eu não dou tempo para que o Senhor fale comigo o que Ele quer de mim. Eu não dou espaço para o Senhor me responder. Isso torna os crentes, os homens e mulheres de Deus, muito deficientes, muito atrofiados, porque eles só falam, mas não dão tempo de ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. O versículo de número 6, de Mateus 6, nos dá essa direção. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Quando você coloca diante de Deus, dentro do teu quarto, porta fechada, quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos e anseios, os outros, os homens lá fora, é que vão ver a resposta dessa oração. É que vão ver a resposta desse teu choro, dessa sua tristeza, dessa sua angústia. Não importa onde o teu marido, a tua esposa está, não importa o que eles estejam fazendo, a oração tem o poder de mudar toda e qualquer circunstância. Mas é uma oração ao Senhor. Tem muita gente que vai direto ao homem e fala com todo mundo sobre tudo aquilo que está passando, mas não fala com Deus. Não tem tempo para se derramar diante de Deus. Isso são crentes frustrados, se tornam crentes frustrados. E o Senhor quer fazer de nós, e para isso Ele nos amou primeiro e nos chamou para que nós sejamos cabeça e não cauda, para que nós sejamos vitoriosos e não derrotados. Provérbios, ele diz, no seu capítulo 3º, se não me falha a memória, ele diz que antes de você fazer planos, antes de colocar os seus planos em ação, apresente-os ao Senhor e Ele fará com que você tenha êxito. Os nossos planos só terão êxito quando nós colocarmos esses planos para uma avaliação criteriosa do Senhor. Ele vai te dizer, olha, vai por aqui, vai por ali, faça isso ou faça aquilo, ou não faça nada. A oração é a chave, a oração é o link. Vamos falar numa linguagem cibernética, que é a moda de hoje, né? Estamos numa era digital. A oração é o link que te liga ao reino espiritual, onde a tua vitória já está preparada, onde a tua restauração já aconteceu. O que acontece para que você não veja essa restauração agora, acontecendo agora, é porque você ainda não está em espírito para ver e ouvir aquilo que Deus tem para te falar. Guarde bem isso. A oração feita em secreto, ela será recompensada, respondida publicamente. Todos os homens verão que você pertence ao Senhor, que o Senhor é contigo. Isso me faz lembrar da história de José. José, quando foi vendido pelos irmãos, chegou no Egito como escravo. Ele foi colocado como mordomo da casa de Potifar.
E tudo que ele fazia, o Senhor abençoava. Tudo que ele fazia, estando numa condição totalmente adversa, tudo tinha sido encaminhado para dar errado na vida de José. Mas o Senhor era com ele, porque José era sensível à voz de Deus. E quando ele rejeitou se deitar com a mulher de Potifar e foi levado injustamente para a cadeia, para a prisão, ainda ali, naquela situação adversa, onde muitos poderiam se revoltar, José continuou firme servindo ao Senhor. E todos ao redor viam e percebiam que Deus era com ele. Será que as pessoas veem nas suas atitudes Deus? Será que as pessoas veem em você, nas suas reações? Será que elas veem Deus assim como viam Deus na vida de José? Isso é um fato a ser pensado. Então que essa meditação chegue ao teu coração como um aroma suave, um bálsamo para te aliviar de todo esse fardo pesado que de repente você esteja carregando. E muitos dizem, mas o Senhor não me ouve. Mas será que Ele realmente não te ouve? Ou é você que não tem dado tempo para o Senhor falar contigo? Porque a pessoa passa 2 horas louvando, passa 2 horas assistindo uma pregação em vídeos, mas não passa 5 minutos com o joelho dobrado em silêncio para ouvir a voz de Deus. E Deus, Ele é espírito, e Ele vai falar contigo no teu espírito. Não tem como Deus, que é espírito, falar com a sua carne, falar com o seu intelecto, porque o intelecto humano não é capaz de discernir, suportar o poder de Deus pela voz dele. Então que você se derrame diante do Senhor, no seu quarto, de porta fechada, para que a recompensa que você tanto espera, ela venha publicamente, para a glória do nome do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.